Espero que estejam todos bem. Olha, quem tiver afim, separa aí um chocalho. Eu vou usar um chocalho, uma bola e um tambor, um potinho para o tambor. Na verdade, não tambor de verdade, nem chocalho de verdade, né? Esse ano a gente usou outros objetos, outros instrumentos. O meu chocalho, olha, eu adoro esses potinhos de fermento, eles são bem anatômicos, tem um tamanho legal. Eu sugeri isso aqui para as famílias, o potinho de fermento. O tambor, eu usei um pote de creme, também para mostrar para as famílias que era algo simples para a gente fazer, né? Usei bastante colheres, bastante copos, acho que esse ano todo mundo, na verdade, usou esses objetos, né? E o que eu acho mais legal, eu já usava esses objetos, né? Eu sou uma pessoa que bem aberta com relação a isso, eu gosto de som, né? Eu acho que o som que é a matéria-prima nossa, e meus alunos e meus idosos já estavam super acostumados a usar os materiais, é que agora usou mais intensamente, né? Mas eu já usava balde, os potes, né? Quem era mais conservador, né, mais convencional, teve que ceder, mas eu já usava, né? E Hermeto Pascoal já dizia isso há tanto tempo, né? Que a música pode ser feita com qualquer som, né? Imbuídos de significados, os sons se tornam música. Também a grande dama da educação musical, Cecília Cavalieri França, fala essa frase que eu acho perfeita, né? Muito bem, quando eu comecei a minha faculdade, a minha graduação de música, eu me lembro perfeitamente de um professor que falou uma coisa muito legal, que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: tenho duas notícias para vocês, futuros professores. Uma notícia ruim e uma notícia ótima. A notícia ruim é que, como professores, vocês não ficarão ricos. E a notícia ótima é que vocês não ficarão desempregados. E eu passo por essa experiência. Desde que eu comecei a dar aulas, em 2009... não fiquei sem trabalho, né? Eu acho que eu fui muito abençoada. Eu comecei a dar aulas em 2009 e em 2011 eu entrei no colégio que eu estou até hoje, né? Na ocasião, quando eu entrei, eu tinha poucas aulas lá, cheguei a trabalhar em 4 escolas simultaneamente, que é a realidade de muitos colegas, né? E depois eu fui pegando mais aulas e pude sair dos outros colégios e atualmente eu estou somente lá, nesse trabalho, né? Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei, sejam bem-vindos. Muitas pessoas eu sei que não podem ver agora, também tem outras lives acontecendo, né? Esse ano foi um boom de lives, mas aí fica salva e dá para assistir depois. Combinado? Bom, hoje para mim é um dia muito especial, como eu disse no story. É uma coisa nova para mim que eu vou compartilhar, que vai começar na minha caminhada, na minha trajetória como educadora, né? E então, para mim, eu nasci em 10 de maio, hoje é 10 de dezembro, então o número 10 de alguma forma de novo vai marcar para mim, né? É uma data que eu certamente não vou esquecer, o 10 de dezembro de 2020. E eu quero começar contando um pouquinho da minha história, principalmente para quem ainda não me conhece ou não teve a oportunidade de saber quem foi a Rosângela, né, da onde que ela veio, como é que aconteceu toda essa trajetória. Eu costumo brincar que quando eu nasci, Deus disse: você vai amar a música. E é um amor tão grande, tão forte, tão puro, tão verdadeiro, que eu digo que não poderia ter sido um amor fabricado por mim. É um amor que me foi dado, que foi realmente plantado no meu coração. E eu acho realmente isso porque na minha família não tem músicos, né? Diferente de outros colegas que falam: minha mãe tocava piano e aí eu aprendi a tocar piano e tal. No meu caso não foi assim. Não tem nenhum músico na minha família. Agora eu tenho sobrinhos que são músicos, né? A minha filha estuda piano, violão, mas na minha geração não tinha músicos.
E eu tinha uns 7, 8 anos quando eu assisti pela televisão uma pessoa tocando piano. E aquilo para mim foi mágico, foi encantador. Eu nunca tinha visto um piano na minha frente, né, nem ao vivo e nem pela televisão. Eu fui uma menina simples, não conhecia o piano. E eu vi num programa de TV uma pessoa tocando piano. E eu fiquei completamente maravilhada. Foi aí que a coisa começou, que deu um estalo e surgiu esse desejo de estudar piano. Eu até me pergunto, será que se eu tivesse visto um violino, uma flauta, o meu instrumento seria outro? Não sei, né? Dentro do meu universo eu vi o piano e eu pedi para os meus pais para estudar piano. E eu comecei somente com quase 12 anos, né? Então ainda demorou um pouco. Mas nesse tempo, dos 8 aos 12, eu tive cítara, eu tive flauta doce, tive pianinho. Então se vê que a coisa, né? Eu não brincava só com as bonecas, mas eu brincava com os instrumentos musicais. De alguma forma isso foi ficando mais forte. E aos 12 eu comecei a estudar piano e nunca mais larguei o piano. O piano, sem dúvida, é o grande amor da minha vida. A música, o piano. Mas eu não segui a carreira de musicista, nem como instrumentista, nem como professora. Muita gente talvez não saiba, mas eu sou uma professora que começou mais tardiamente a dar aula. Eu tive uma outra carreira antes de ser professora. Eu fiz ciências contábeis, trabalhei no mercado financeiro. Eu fui auditora, gente. Camelei muito na auditoria, fiquei 12 anos no mercado financeiro. Mas a minha filha foi o meu álibi, né? Quando ela nasceu, eu fiz uma escolha. Eu falei, eu quero ser uma mãe que vai cuidar da filha, né? Porque a vida que eu tinha, eu teria que delegar o cuidado da minha filha para outra pessoa. E quando terminou a minha licença maternidade, eu não voltei ao trabalho, né? Eu não voltei, fiquei cuidando da minha filha, né? E foi a melhor coisa que aconteceu para mim, né? Então eu ganhei 2 presentes. Eu ganhei o presente da maternidade e eu ganhei o presente de mudar de carreira e de fazer o que eu amo, né? Eu me descobri professora, então, mais tarde. Quando ela tinha 6 meses, eu voltei para a graduação, fiz a licenciatura em música, fiz alguns cursos de pós-graduação na área, fiz musicoterapia e aí comecei a dar aula e mergulhei de cabeça nesse universo da pedagogia musical e hoje também da musicoterapia, né? Também atuo com os idosos, mas aí é conversa para outro dia, né? Então eu agradeço a Deus realmente por tudo isso. E a coisa foi acontecendo de uma maneira muito natural. Eu não tinha nenhum plano, né? Eu achava que eu ia dar umas aulas de piano, mas a coisa foi mudando e eu cheguei a trabalhar em escola de música como professora de piano, né? E comecei a dar aula em escola também. Eu não sabia nem direito o que era o quê, qual era a diferença da professora de instrumento, da professora de musicalização. E quando eu comecei a dar aula em grupos, aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu gosto mais disso do que dar a aula de instrumento, né? E aí eu fui pendendo o trabalho realmente para os grupos, né? E as crianças também foi acontecendo. Eu trabalhei com várias faixas etárias. Atualmente eu estou com a criança menor, né, da primeira infância, que eu amo, que é mágico, quem trabalha sabe disso. E a coisa foi acontecendo de uma maneira muito natural, né? Então eu comecei aos poucos, entrei em grupos de WhatsApp, de outras pessoas, né? Não tinha grupos. Comecei a compartilhar o trabalho e conto uma coisa e mostro outra coisa e as pessoas começaram a olhar para mim. Poxa, quem é essa professora, né? O que ela faz? Como que ela faz? Olha, gostei disso. Me ensina aquilo, me mostra aquilo outro. E a coisa foi num crescendo até que eu montei o meu primeiro grupo, o G1. Aliás, eu olhei hoje a data, o G1, ele foi montado, gente, foi aberto em 16 de maio de 2017. Se tiver alguém aí que está no G1, coloca aí para eu saber, tá? Então tem pessoas que me acompanham nesse grupo desde 2017. Então teve o G1, teve o G2, G3, né? Fui montando os grupos,
a coisa foi crescendo, eu fui ficando um pouquinho mais conhecida nesse meio dos professores, e as pessoas começaram a me pedir, dá curso, compartilhe a sua experiência, compartilhe os seus saberes, o que você usa, achei tão legal isso, gostei daquilo outro, né? Então, não crescendo de uma maneira que eu realmente não planejei, não era pensado, né? Não foi planejado. Eu dei 2 cursos com colegas profissionais que me convidaram para participar de curso delas, né? E aí eu pensei, poxa, eu também posso então começar a me arriscar e dar o meu curso, né? E foi assim que eu comecei. Comecei o primeiro curso, o segundo curso, fui dando curso aqui em São Paulo, que é a minha cidade, né? Olha lá, a Esther tá falando que é do G1, legal, Esther! Eu comecei a dar curso aqui na minha cidade, que é São Paulo, e surgiram convites para outras cidades, para outros estados, né? Então, eu tive a felicidade de ir a Fortaleza, a Salvador, Goiânia, e aí comecei, então, a dar cursos presenciais na minha cidade e em outros lugares também. E aí começou uma outra demanda. Faz um curso online, poxa, né? Tanta gente está fazendo curso online, quando é que vai sair seu curso online? As pessoas começaram a falar para mim, né? De novo eu falo, não foi uma ideia minha, eu tenho essa meta, eu quero isso, eu quero fazer o curso online. Foi realmente acontecendo, e eu sou uma pessoa bastante religiosa, eu creio muito que Deus conduz a minha vida, e eu fui respondendo aos sinais e fui respondendo à realidade, e a coisa foi acontecendo. Então eu tenho certeza que hoje, com essa notícia que o meu primeiro curso online está pronto, foi abençoado por Deus, com certeza, né, não tenho dúvidas, e que esse curso vai ajudar muitas pessoas, se Deus quiser, contribuir com a sua formação, com as suas práticas, é realmente o que eu desejo. Sobre o curso, quero falar um pouquinho. Esse curso, gente, ele é um curso de práticas, né, focado nas práticas. Mas o que eu desejo para todos os meus cursos, né, não só esse online, mas todos os meus cursos, todo mundo que já fez curso comigo sabe disso, que é verdade, não é verdura, né, sabe também dessa brincadeira do verdade ou verdura. O que eu desejo é que as pessoas saiam daqui do meu curso não com a sacola cheia só de práticas, né, com essa ideia, puxa, aprendi um monte de práticas. Eu quero que as pessoas saiam com mais do que isso, além das práticas. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quer se arriscar aí e colocar nos comentários o que é mais valioso do que as atividades? O que pode ser mais valioso do que as atividades? Você vai num curso, aprende várias atividades, né, bacanas para você aplicar com o seu público, mas o que vale mais do que isso? Alguém quer se arriscar? A troca, a Viviane falou que é a troca. O que mais? Vamos ver. As experiências, aprender ou fazer, a Suelen está dizendo. Compreender o processo, tá começando a ficar quente agora, hein? O conhecimento, agora ficou quentíssimo. A participação de todos os envolvidos. Oi, Estelinha, querida! Aprender a adaptar essas atividades. Olha só, o que eu acho que é mais importante é descobrir que cada um de nós pode construir, alcançar a sua autonomia, né? Autonomia é um tesouro, né? E eu quero comentar o que aconteceu comigo, trocas de conhecimento, que eu acho que muitos de vocês aí, levanta a mão quem se identificar com isso. A gente sai da graduação e a gente acha que sabe, né? Pelo menos um pouco, alguma coisa, e aí você vai para a sala de aula e você descobre que você não sabe, né? Que você não sabe traduzir tudo aquilo que foi muito importante e valioso na graduação, mas é difícil traduzir em práticas na hora do vamos ver com as crianças na sala de aula. Então, isso a gente fica perdido, né, nesse começo. A gente fica muito perdido, não sabe o que fazer, não sabe para onde vai. E aí, o que eu fiz? Eu fui buscar atividades.
Só que, então, busca atividade, né? Conhece isso, conhece aquilo, ok, né? Consegue se virar e vai se virando, e vai aprendendo, vai ganhando experiência e tal. Só que, na trajetória, o que eu descobri? O que eu me dei conta? Ter as atividades não é a única resposta, não é a solução. Né? É como ter um monte de ingredientes e não saber fazer o bolo. Né? O que mistura onde, o que vai primeiro, qual que é a altura do forno, né? Porque não é um monte de ingrediente ali e não sabe fazer o bolo. Né? Como é que é isso? Né? Então, ter as atividades não é a solução para você ser autônomo. Né? Tem uma coisa além, para você poder ter autonomia. E aí eu me dei conta o seguinte, que o ponto de partida seria outro. Não buscar as atividades, mas buscar esse entendimento. Por que aquela atividade? Por que aquilo? Né? O que eu queria com aquilo? Certo? Então muda o ponto de partida. Muda o olhar, muda o ponto de partida. E aí eu comecei a criar as minhas propostas pensando naquela classe, no que aquela criança precisava, né? Como adaptar algo que eu sabia, mas para aquela necessidade, para aquela realidade, né? Então não é mais pegar as atividades prontas, mas é olhar para aquilo e ver além daquilo, né? Compreender e aliado ao conhecimento teórico que você tem que estudar, né? A gente tem que estudar, não tem jeito, né? A praxis é a união da teoria com a prática, né? E o Kate Swanwick, inclusive, fala, eu lembrei agora, que a teoria não é o oposto da prática, mas é a sua base. Né? Então, a gente precisa disso. E um start que eu tive, por exemplo, que foi muito significativo, que mudou a condução das minhas aulas, é a criação de aulas temáticas. Né? Então, quem acompanha meu trabalho nos grupos, que eu compartilho os conteúdos, aliás, abrindo um parênteses, lá no link da bio tem o link do grupo, do Telegram, se você prefere, ou do WhatsApp, tá? Eu compartilho os conteúdos diariamente. E quem acompanha meu trabalho sabe, eu já venho falando sobre essa questão das aulas temáticas, né? Que eu acho que eu descobri na prática que geram muito engajamento. Então é um fiozinho do novelo ali que eu vou puxando e a coisa vai acontecendo e a criança nem percebe, ela é envolvida numa trama. Eu falei disso esses dias aqui, a gente constrói uma trama, né, e a criança é envolvida de uma forma que ela fica, assim, totalmente absorvida naquilo ali, né. Várias pessoas, né, que assistem vídeos do YouTube, no canal do colégio que eu trabalho, já comentaram, mas seus alunos são bonzinhos, por isso que dá certo a sua estratégia, né? Eu digo, não, gente, as crianças são crianças, né? Criança é criança. E o Rubem Alves, gente, eu adoro frase, viu? Eu leio bastante, eu tenho um monte de frase na cabeça. O Rubem Alves, maravilhoso, ele fala uma frase também muito interessante, que é só do prazer que nasce a disciplina e a vontade de aprender. Né? Então, eu acho que isso não é mágica, né? É uma trama envolvente que engaja as crianças. Né? E a questão da aula temática, por exemplo, para mim foi uma sacada assim, que realmente mudou a minha forma de trabalhar. Né? Mudou completamente. Então, nessa perspectiva, nessa ótica, o que eu penso? Eu faço uma imagem assim, pensa num iceberg. Né? A atividade é a pontinha do iceberg, é o que eu vejo ali na ponta. E eu estava buscando a atividade, né? Equivocadamente eu achava que a atividade era a solução. Então a atividade é a pontinha do iceberg. Tudo que está lá embaixo, que é invisível aos olhos, né? Todo esse monte de coisa que está embaixo do iceberg, na verdade é o seu alicerce, é a base, é o conhecimento, são os porquês, né? São as experiências, as reflexões, também a ousadia. A gente tem que se arriscar, a gente tem que experimentar, né? Não só, eu preciso de uma atividade nova. Muitas vezes nos grupos do WhatsApp, as pessoas colocam, eu preciso de uma atividade assim, assim, assado. Né? Parte da atividade. Aí eu faço perguntas, mas quem é essa? Como é? O que é? Para que é? Né? Eu inverto a ordem das perguntas. E aí a pessoa vai descobrindo o que ela precisa,
né? Não, entende o que eu quero dizer? Então é esse conjunto da obra que faz a transformação, né? Que muda. É um outro lugar, muda o ponto de partida, né? E é essa trajetória que possibilita a autonomia. Eu creio nisso partindo da minha experiência, né? Claro que existem outros profissionais, muitos outros caminhos. A música, as artes, não é 2 mais 2 é 4, né? São muitas as possibilidades. Realmente o que eu falo é a partir do que eu experiencio, né? Da minha prática, certo? E é isso que eu desejo para as pessoas que fazem curso comigo. Quem já fez curso comigo, se tiver alguém aí, fala aí, quem já fez curso comigo, se é verdade ou verdura isso que eu tô falando, pode falar, verdade ou verdura. O que eu desejo é isso, então que essa sacola volte para casa com além da prática. Então a pessoa vai sair com um monte de prática, com certeza, mas além da prática, né? Cada prática, ela tem a possibilidade de ser multiplicada a partir dessa perspectiva, né? Ô, Vinícius, admiração mútua, viu, querido? Cada prática é multiplicada, é transformada, é adaptada, né? Eu li as respostas, aliás, eu quero agradecer muito a todos que puderam gastar um tempinho aí para responder o questionário. Verdade, a Ana Luísa tá falando que é verdade, não é verdura, né, Ana? As pessoas que puderam responder essas perguntas que eu mandei esses dias, e uma das perguntas era, deixa eu ler aqui para vocês. Uma das perguntas era, você já fez curso comigo? Me conte como foi. Olha o que uma pessoa disse. Dentre as respostas, essa me chamou a atenção e eu trouxe como exemplo para vocês. Sim, se a pessoa estiver aí, levanta a mão, tá? Sim, me fez olhar o ensino da música de forma mais simples e ver que com simples objetos podemos transformá-los e criar sons. E como é importante a formação continuada do professor para que se aproprie e possa transpor de forma simples, adaptando as diversas faixas etárias. Então, ela não disse, sim, eu fiz curso com a Rosângela e saí com a sacola cheia de atividades. Ela saiu com a sacola cheia de atividades, mas eu fiquei muito contente, ela traduziu o que eu desejo, né? Que é esse olhar ampliado, é esse olhar para outro ponto, né? Não para as atividades. Nós precisamos das atividades, mas não são elas, em último sentido, entende o que eu quero dizer? Que vai solucionar o nosso problema, né? Se eu tenho uma compreensão, a coisa muda, né? Então a resposta dela, para mim, eu traduzo que ela não está olhando só para a pontinha do iceberg, ela está olhando para o que está invisível, né? A atividade é a pontinha. E é por isso, gente, esse meu desejo que eu tenho, a minha forma de trabalhar, que o meu curso se chama Música para Descobrir. Quando o meu curso foi igual ao TCC, né? TCC, artigo, sei lá. Quando a gente faz, o título, às vezes não, mas para mim, na minha experiência, o título sempre foi modificado muitas vezes e ele acabou sendo a última coisa, né? O título virou a última coisa. E o meu curso também, o título foi ali, a hora de falar acabei, foi o título. Música para Descobrir, né? Porque para mim descobrir é um verbo muito para cima, é um verbo de energia, é um verbo aberto, né? É um verbo multiplicador, é um verbo transformador, é um verbo que não tem um limite, né? Não tem um limite para as descobertas. Você descobre uma coisa, você cavuca, você descobre outra, você cavuca, você descobre outra. Então é um verbo amplo. Então é um verbo que convida para novos olhares, novos ouvidos, quebra de paradigmas, né? Essa abertura mesmo, né? Para quem é esse curso? Para quem é esse curso? Esse curso, ele é para profissionais e estudantes. Quais profissionais? Então, profissionais da educação, aí a gente pode incluir
os pedagogos, os psicopedagogos, coordenador pedagógico, professores de música, professores de instrumento, tá? Todo mundo que de alguma forma está ligado à educação. Profissionais da saúde, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais. Teca Alencar de Brito na minha live, que honra, Teca, maravilhosa, minha mestra, que honra, muito obrigada, viu? Tenho seus livros, vivo falando de você, aquela história do menininho tocando piano, o Kohlreuter, maravilhoso, muito obrigada, que honra, estou lisonjeada mesmo. Perdi até o rebolado aqui, hein, Teca, você viu só? Então, profissionais da saúde, eu estava falando, né? Os musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos também, que podem usar a música em suas práticas, profissionais do entretenimento, brincantes, oficineiros, né? E os estudantes de todas essas áreas, né? Que vão começar a sua trajetória. A música é multifacetada, né? A música permite aí muitos caminhos. A música pode ser meio, pode ser fim, né? A gente pode usar a música, ela é usada, na verdade, né? Como meio de aprendizados, como dizia o mestre Kohlreuter, que está lá no livro da Teca Alencar de Brito, o humano como objetivo da educação musical, ele dizia, né? É um objetivo musical e um objetivo humano, né? Para as nossas práticas. E ela pode ser também um fim nela mesma, né? Trabalhar com a música pela experiência musical, pela experiência estética, pela linguagem da música, né? Que faz parte da nossa estrutura, né? Da nossa constituição humana. A música faz parte da nossa constituição de homem, né? A música educa, a música emociona, a música desenvolve, a música cuida, a música transforma, né? Informa, transforma. É maravilhosa. A gente que é da música é suspeita. A gente puxa o saco mesmo da música, né? Mas é verdade. E as neurociências estão aí fazendo muitas comprovações também sobre isso, né? Então, a música é de todos nós. Ela não é propriedade dos músicos, dos musicoterapeutas, dos professores de música, dos instrumentistas. Ela é do humano. Eu creio nisso, né? Inclusive, no livro novo da Teca, vou fazer propaganda aqui, um jogo chamado Música. Tem uma parte lá da Jolie Severino que falam sobre a educação musical humanizadora, tá? Quem não comprou ainda, compre esse livro, é maravilhoso, aquele da capa azul, certo? Muito bem, faixa etária, né? O curso, gente, isso também é uma outra questão que eu vejo nos grupos do WhatsApp. As pessoas perguntam, olha, eu preciso de uma música para criança de tantos anos, né? Isso é um engano na minha concepção. É claro que tem a música que é focada para o bebê, que tem aquela textura, aquela construção gramatical, né, adequada para o bebê, aquela música que atrai mais o adolescente, aquela que atrai mais o idoso. É claro que existe isso, né? Mas de uma maneira geral, eu creio que a música, ela não tem um rótulo, né? Olha, né? Que nem filme, novela, né? Proibido para... Claro, você não vai pegar músicas com letras, né? A gente tem que ter todos esses cuidados. Mas, por exemplo, se eu trabalhar um Beethoven, o Beethoven, em princípio, ele não é para criança, né? Não combina com criança, né? Você pegar uma sinfonia, né? Não é música de criança, mas a gente trabalha com a criança. Por que não? É música, a música é nossa, a música reverbera em nós, mexe com as nossas dimensões humanas, fisiológica, cognitiva, social, espiritual, né? Então eu posso sim trabalhar o Beethoven com a criança, não tem problema nenhum, né? Como eu trabalho com idoso, trabalho com o jovem, então tudo depende, de novo aquela história, por que eu estou fazendo isso, qual é meu objetivo, qual é a necessidade, qual é a realidade, então eu, de novo, não parto da música. Outra coisa, né, às vezes eu posto uma proposta lá, ai, que música é essa, eu quero essa música. E eu falo para a pessoa, olha, eu posso até passar o nome, passo, até nos meus vídeos já tem o nome da música, mas não é a música, não é aquela música, você pode fazer com outras trocentas músicas, né?
Então, eu sempre convido as pessoas para essa ampliação desse olhar, né, que não é aquele ingrediente daquele jeito puro que serve, né? Você olhando ali de novo, não a pontinha do iceberg, mas o que está embaixo, certo? Então, eu coloquei, porque eu tenho que colocar, no curso eu coloquei a faixa etária aproximadamente de 4 a 10 anos, tá? Por que aproximadamente eu falo? Porque tem atividades, tem propostas que você vai usar com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Miriam Celeste Martins, no livro Cadernos Pedagógicos, uma coleção maravilhosa, gente. Quem não leu, vale a pena conhecer, Cadernos Pedagógicos. Tem um capítulo lá que fala sobre as artes, sobre o planejamento em arte. E ela diz algo muito interessante. Em arte, o que ela diz, né? Eu não sei as palavras literais, mas ela está dizendo isso. Em arte, os conteúdos não seguem como em vários outros conteúdos, não seguem uma linearidade horizontal, que uma coisa tem que vir depois da outra, mas uma linearidade que é vertical, de aprofundamento constante. Isso muda tudo. Vou dar um exemplo. Tocar chocalho. Qual faixa etária pode tocar chocalho? Coloca aí nos comentários. Que faixa etária que pode tocar chocalho? Alguém vai responder todas as faixas etárias. Isso mesmo, todas as faixas etárias, né? Mas tem gente que não pensa isso, viu? Tem gente que não pensa isso, que são todas. Tocar chocalho com criança de 10, tocar chocalho com criança de 12... gente, o que vai mudar? A nuance, o detalhe, né? Aí você vai trabalhar com mais elementos, né? Com forma, a textura, como ela pega, que hora ela toca, como que ela faz a finalização, a articulação, coisa que uma criança menor não vai conseguir fazer, né? O jeito que ela vai tocar o chocalho é completamente diferente. Aí passa a diretora, a coordenadora e fala assim, nossa, essa professora dá a mesma música, a mesma atividade para criança de 3, para criança de 10, né? Aí a gente tem que saber, a gente tem que estar preparado e falar, mas olha, é isso, né? Por que a gente faz? Então, as atividades que eu separei para este curso em particular, ela de fato você vai conseguir atender a criança de 4 aos 10 anos. Uma ou outra, muito pouca, que não dá para criança menor, porque tem mais regras, né? Dependendo ali da situação. Mas a grande maioria de 4 a 10 anos, tá? E o que você vai descobrir nesse curso, né? Música para descobrir. Olha, eu quero que você descubra muitas coisas, mas eu trouxe aqui um exemplo, tá? Você vai descobrir, por exemplo, que há várias maneiras de usar a mesma música e com várias faixas etárias. Isso aqui, como eu falei um pouquinho atrás, pessoas perguntam, mas que faixa etária? Preciso de atividade para essa faixa etária, e que música? Então hoje eu trouxe como exemplo uma proposta que a gente pode fazer dos 4 aos 10, usando a mesma música em mais de uma forma, tá? Então quem chegou aí no comecinho da live, quem tiver aí fácil à mão, pega o seu chocalho. Vamos fazer com o corpo primeiro, vamos fazer com o corpo. Deixa eu ligar aqui a minha música.
proposta com o corpo. Claro que aqui eu fiz uma coisa simples, a gente pode, né, dificultar ou facilitar, dependendo da faixa etária, né? Agora, vamos fazer com a bola, tá? A mesma música usando a bola. Lembrando que também dá pra fazer em pé, que é mais legal, mas eu vou ficar sentada. Um terceiro exemplo para a gente fazer com os instrumentos, né? Os instrumentos aí na aula online ou os instrumentos convencionais. Aí eu vou usar, olha, o meu tambor, minha colher de pau, meu chocalho. Né? Acho que deu para ilustrar. Então, veja, eu usei a mesma música com 3 propostas diferentes. Então, imagina o seu aluno, o seu paciente, né? O seu brincante, fazendo com o corpo. Você pode propor outras coisas, né, no corpo. Fazendo com um objeto, eu escolhi a bola, e fazendo com os instrumentos. Coloca aí, quem vislumbra mais possibilidades, vamos descobrir mais possibilidades ainda para a mesma música. Quem tem alguma ideia? Duplas, isso aí, Cremilde. Cremilde veio na minha oficina de idosos, né, Cremilde? Trabalha com idosos, dança sênior, muito bom. Olha, a gente poderia trabalhar com o parachute, né, aquele pano que se alguém não conhece, com lenços, Gisele, com a banda elástica, com os bambolês, com a mola maluca, né? Naquela parte do 1, 2, 3, levanta a mola, e aquela parte, a segunda parte que eu fiz aqui assim, dá para fazer com a mola, né? Então, a mola maluca, jogo de mãos, folha de papel. Veja, folha de papel, olha, falamos juntas, Flávia, folha de papel. Então, a mesma música eu multipliquei. Dependendo do que eu preciso, né, do que convém ali para a situação. E é claro que bexigas, copos, muitas outras músicas. Então, percebe como a coisa é muito mais, né? Então, uma atividade vira N atividades, se transforma em N atividades. E essa atividade, isso é uma coisa que eu coloco lá no curso, sacolinha, né? Passar para o colega... que eu coloco em todas as propostas, que eu faço isso no curso presencial e está lá no online, o que nós trabalhamos com a proposta desse jeito, né? Então, as pessoas são convidadas a pensar, poxa, o que eu trabalhei? Eu trabalhei em termos de música, eu trabalhei a forma musical, por exemplo, né? Na primeira parte eu fazia assim, na segunda parte eu fazia assado. Eu trabalhei timbre, que instrumento é esse que está tocando? Vamos conhecer esse instrumento? Qual é o nome dele? Qual é a origem dele? Qual é a história dele? Que compositor toca com ele? Na verdade, você pode ir fazendo seus desdobramentos aí, né? Timbres, alturas, articulações,
qual o caráter dessa música, o que ela suscita na gente, né? Então, tem um monte de coisa. Em termos da escola, o que eu trabalhei? Em desenvolvimento humano, o que eu trabalhei? Né? Tudo isso eu coloco lá no curso. E a BNCC? Quais os campos que eu contemplei nessa proposta? Por exemplo, tinha o eu, o outro e o nós? Corpo, gesto e movimentos? Com certeza, né? Traços, sons, cores e formas? Com certeza. Então, muitas pessoas também me procuram falando sobre isso. Puxa, e a BNCC? Né? E a BNCC? Então, eu coloco lá no curso as oportunidades, né, de desenvolvimento musical, de desenvolvimento humano, como eu falei, mencionei até o mestre Kohlreuter, e a BNCC, né, que eu acho que também é uma coisa importante. E eu quero dar mais um exemplo do descobrir, né? Descobrir maneiras de usar a música para assuntos não musicais. Então, essa música era uma música instrumental, né? As crianças também, muitas crianças não conhecem, e eu passei por uma experiência muito interessante. Uma vez eu fiz um projeto sobre música erudita instrumental, e uma criança falou assim para mim: a música não vai começar, Pro? Na cabecinha dele, como não tinha letra, a música não começou, né? Ele estava se referindo à canção, né? Não à música, que a canção é a música com letra. Então, muitas crianças não têm acesso a esse repertório, né? E eu não falo só de música erudita, música instrumental de qualquer cultura, né? Aliás, nós devemos levar outras culturas, tambores, né? Isso é muito rico. Então, agora a gente vai fazer um exemplo de uma música, de uma proposta para trabalhar conteúdos não propriamente da música, né? Por exemplo, a pedagoga, ela quer trabalhar outro assunto. Então, quem tiver o chocalho, pega aí o seu chocalho, tá? Nós vamos fazer assim, eu vou usar uma lata, tem algumas perguntinhas aqui. Então, vamos lá. Pega o seu chocalho aí, vem comigo. Liga, Zureba. Aí a música parou. Um aluno vai tirar um papelzinho. Qual a capital de Pernambuco? Quem sabe responder essa? Coloca aí nos comentários. Então, veja, eu estou trabalhando um conteúdo que não é da música, mas estou usando a música para, né? Poderia trocar de música se eu quisesse agora, né? Para fazer a próxima pergunta. Parece um som de voz, o som dele mora no Brasil. Não encontramos ninguém. Temos uma gaita e uma renda. Outra vez, nós não somos capim. Muito bem, aí outro aluno vai sortear, agora trabalhando português. Coletivo de lobo. Qual que é o coletivo de lobo? Aí eu inicio novamente. Então, veja, eu trabalhei aquele conhecimento da capital, agora eu trabalhei do coletivo, né? Então, a professora pedagoga está usando a música com outro fim. Agora, o pro de música. O pro de música, ele também quer fazer essa brincadeira, né? E ele estava trabalhando o barroco, por exemplo, né? A África, o índio. Abaixou o volume, ó. Né? Então, o pro de música vai perguntar: qual é o compositor do período barroco que a gente estudou? Então, o pro de música,
ele já trouxe outro conteúdo de música. Então ele pode perguntar sobre os instrumentos, sobre os compositores, o que ele quiser, né? A mesma atividade, certo? E aí vai a tabuada, né? Agora, o terapeuta, ele quer trabalhar as emoções, por exemplo. As emoções. Ele vai trabalhar as emoções. Então vamos ver. Um adolescente. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting, have to Né? Então, aí o terapeuta vai trabalhar, eu me sinto feliz quando... Hoje eu estou, né, por exemplo, numa primeira consulta, num primeiro encontro que você vai estar fazendo ali a entrevista, a anamnese, né? Ou seja, veja, a mesma proposta, né? Ganhou em cada profissional, na mão de cada profissional, um objetivo diferente, né, com uma música diferente, mas é a mesma proposta. Então é disso que eu estou falando, né? É ter um ingrediente, mas saber preparar o bolo, né? Não é ter ali um monte de ingrediente, me dá uma atividade. Não é isso. É um outro lugar, né? Estamos falando de um outro lugar, certo? Então eu fiz o contrário, né? A primeira proposta era a mesma música com várias atividades. Várias variações, né? E agora é o contrário, a mesma atividade com outras músicas, com outros objetivos, percebe? Né? Que é um trocadilho aí que eu fiz, tá? Que mais? Certo? E aí, gente, eu quero falar voltar no questionário que eu mandei para vocês, já agradeci, vou agradecer de novo quem respondeu o questionário. Uma das perguntas era, quais as maiores dificuldades na prática diária da sua profissão? Vou ler aqui algumas respostas. Falta atividades novas. Prender a atenção dos alunos. Ter variedade de atividades musicais. Atividades e músicas para a faixa etária. Veja, percebe? Na verdade, essas pessoas... talvez ainda não compreenderam o que está embaixo da ponta do iceberg, né? Esses exemplos que eu dei aqui, né? Atividades novas, prender a atenção dos alunos. Prender a atenção dos alunos, eu creio que é uma consequência de toda essa trama que a gente constrói. Não é fácil, gente, não sou rainha das tapiocas não, tá? É luta, mas é possível, funciona, né? É possível, né? Eu também passei por essas dificuldades antes de eu compreender isso, que não é a atividade, não é o que vai resolver os nossos problemas, né? Mas é uma mudança de olhar, né? É uma descoberta, a gente precisa descobrir, né? Essa proposta da latinha, por exemplo, veja, todas as faixas etárias, dos pitititicos, né? Você pode pôr na lata lá agora no final do ano. O que você quer pedir para o Papai Noel? Ou faça um desejo, ou sei lá, seu boneco preferido, seu brinquedo preferido. Você vai adaptar o repertório e as perguntas ao que você precisa, mas a proposta é a mesma. Né? Eu fiz até com os idosos. Quem me acompanha, não sei se já viu esse vídeo, eu tenho um dado colorido que eu pus as perguntas nos bolsos do dado. E aí o dado foi passando nas idosas, sabe o que eu usei? Jingles de músicas antigas, né? Que eu queria acionar memórias autobiográficas. Então eu usei jingles de músicas antigas e eu coloquei perguntas que significavam ali para o nosso contexto, tá? Então, gente, o que de mais precioso eu sonho que você descubra com esse curso? Que descobrir é libertador. É
é isso, né? Descobrir é libertador. Não tem um único caminho, não tem uma única resposta. Não sou a rainha das tapiocas, mas tudo que eu tô contando aqui para vocês, quem me acompanha sabe que é verdade, não é verdura, viu? É verdade, não é verdura. Bom, e o que tem nesse curso? O que você vai encontrar nesse curso? Então, tem atividades, propostas vocais, corporais, com instrumentos, com objetos, com os recursos extensores, né? Os recursos extensores que eu chamo extensão do corpo. Então, a banda elástica, o parachute, os bambolês, né? Também bonecos, né? Tudo sempre dentro de um propósito, né? Qual é a função desse boneco nessa proposta? Porque se é música, o protagonista é o som, né? Tá? Então, pensando nisso, que essas propostas viram N propostas, né? Quando a gente está com essa postura da descoberta, certo? Você vai ter sugestões para o trabalho temático, tem vários exemplos que eu coloquei, né, de aulas de trabalhos temáticos, temas disparadores também para suas aulas. A leitura musical não convencional, né, na escola regular, eu acho que, na minha opinião, né, a leitura não convencional é a mais adequada, né, porque a leitura convencional é algo muito complexo. Tem um livro organizado pela Angelita Bruck, não sei se alguém tem aí, Música na Educação Infantil, e tem aquele que tem um pirulito na capa, alguém tem? Coloca aí para mim. Tem um capítulo lá que fala sobre a escrita musical. E esse capítulo discorre sobre a partitura, como a partitura é considerada, segundo aquele estudo, o código de escrita mais complexo que a escrita das letras, né, e a numérica. É muito interessante. Então, eu penso, para que essa criança vai aprender a leitura convencional se ela não vai ter onde tocar, né? Então, tem que ter um porquê. Se ela vai ter onde tocar, ok. Agora, tem escola e não tem onde a criança tocar o dó, o ré. Não tem instrumento melódico, né? Então, eu Rosângela, opto por trabalhar com a escrita não convencional. Inclusive, me amparando aí nos pedagogos, as abordagens ativas de educação musical, os pedagogos, o próprio Kohlreuter, o Schaefer, o Painter, né, a Maffioletti, todos eles defendem essa Leda Maffioletti, tá? Essa história. Práticas de improvisação vai ter, sugestão de plano de aula, como eu faço o meu plano de aula, como eu começo, o que eu ponho depois, né? Uma sugestão, na verdade, porque, como eu disse, 2 mais 2, 4, não é isso em arte, né? Não tem uma resposta única que é certa, não existe isso, tá? Existem caminhos e possibilidades. O que foi trabalhado em cada proposta, os objetivos humanos, as oportunidades de desenvolvimento musical e os campos da BNCC. Link dos áudios todos sugeridos, lembra, né, do que a gente viu ali nas propostas. Qualquer música serve. Para a maioria das propostas, um monte de música dá certo, um monte, né? Então, os links são sugeridos, tá? PDFs para você baixar alguns materiais, vou mostrar aqui alguns para vocês. Então, olha, por exemplo, tem uma proposta lá de chuva, de trovão, então essa é a partitura, né, dependendo de onde você tá, né, o lugar que eu digo tô na educação infantil, eles estão vivenciando tal assunto, né, tais assuntos, quero trabalhar com, eu tenho um vídeo lá muito legal das crianças tocando papel celofane, e eles fecham até os olhos, tá lindo. As crianças, eu sou pro coruja, viu gente, igual mãe coruja e pro coruja. Olha, partitura, então tem os PDFs lá para vocês. Eu fiz também, ó, pensando na escrita não convencional, tem uma proposta de boomwalkers, né, os tubos de PVC, olha, eu fiz os acordes com cores, tá? Algumas leituras gráficas, tá bom?
E aqui também, olha, aqui, gente, lá no curso eu não trabalho com a notação convencional, semínima, colcheia, semicolcheia. Não, para mim é pão, bolo, tá? É uma outra coisa. Dadas as razões aí que eu já expliquei para vocês, né? Claro, uma coisa importante também, quem é o pro de música, o musicoterapeuta nem se fala, né? Que o musicoterapeuta, nós como musicoterapeutas fazemos muitas músicas ao vivo. Mas o pro da sala, que normalmente não é da música, né? Ele não vai ficar desamparado porque não sabe tocar instrumento, né? Ele pode se empoderar aí com esse outro caminho de usar a música, com as músicas gravadas e também cantando com seus alunos. Ele não precisa tocar, né? Ele canta a capela com eles, certo? Mas sempre que possível também fazer o uso da música ao vivo, tá? Vai ter também, gente, voltando, né? Um grupo secreto comigo, com os colegas do curso, para a gente tirar dúvidas, para eu ajudar vocês nas descobertas, né? 2 lives nós faremos, vamos marcar a data, numa plataforma, eu acho que vai ser, não sei direito ainda, para tirar dúvidas, para trocar ideias, um encontro, tá? Um encontro para a gente ficar ali olho no olho e poder descobrir mais coisas juntos, maquinar algumas descobertas, tá bom? E também construção de instrumentos, certo? Então, o que eu mais desejo é o encontro da descoberta, certo, gente? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que tenha sido proveitoso, claro. Estamos juntos, eu sempre falo isso, estamos em caminhada. Mais uma frase do Antônio Machado, o caminho se faz ao caminhar, né? E mais uma do Isamitiba, quem sabe fazer, aprendeu fazendo, né? Vamos se arriscar, vamos descobrir. Opa, vamos sair na elegância? Tchau, 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 tchau. Obrigado, gente. Tchau, valeu, obrigadão, beijo. Tchau, 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 tchau. Um beijo para todo mundo, fica com Deus, viu? Muito obrigada, valeu muito.